audiovisualmente na área. Sou Daniel Moza, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser diferente e eu vou jogar um jogo. E para brincar comigo, eu chamei o meu irmão, Denizar. Fala aí, Denizar. Oi, gente, tudo bom? Sou o Denizar, irmão do Daniel, e é isso. A gente vai jogar um joguinho bacana aí com vocês. O jogo é descobrir os filmes somente pela trilha sonora. E vamos para as regras. Nós vamos intercalar a vez de cada um, e se o jogador acertar de primeira só ouvindo a música, ele ganha 3 pontos. Se ele não acertar de primeira, ele tem direito a fazer uma pergunta de sim ou não para quem está desafiando ele. Se nessa primeira pergunta ele acertar, ele ganha 2 pontos. Se ele errar ou não souber, ele pode fazer uma outra pergunta de sim ou não, e se ele acertar nesta pergunta de sim ou não, ele ganha 1 ponto. Se ele não conseguir acertar nenhuma dessas 3 dicas, não ganha nada. Então, nós vamos somar os pontos e no final nós vamos ver quem é o melhor descobrindo os filmes somente pela trilha sonora. Eu acho que sou eu, mas o Denis acha que é ele, não é? Pois é, a gente pode ver. E se vocês quiserem, também podem participar, né, Daniel? Tipo, nos comentários e tal, o que vocês acham, jogando junto também. E siga nas redes sociais. Também no @audio.visualmente no Instagram e no @audiovisualmente1 no TikTok, para você ver os conteúdos originais que eu estou postando lá nessas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal. E também sigam o Denizar nas redes sociais dele. Sigam esse Instagram aqui, que vai estar certo, é o Instagram do Denizar. E vamos começar logo o jogo de qual é a música do filme? Ok, então eu vou logo dizer O Bebê de Rosemary. Acertou! O Bebê de Rosemary é um filme de terror e tal, que trata dessa mulher que vai entrando nessa certa loucura, sem saber o que é real, o que é mentira. E ao mesmo tempo ela tá grávida e ela não sabe se os vizinhos estão envolvidos em alguma conspiração maluca que pode estar envolvida com a gravidez conturbada dela. Ele não é aquele tipo de terror que a gente vê nos filmes mais recentes, focando numa carnificina. Esse filme ele é muito mais perturbador. As situações que a protagonista passa no decorrer com as pessoas, elas são até bem mais aterrorizantes psicologicamente. Exatamente. É tipo um filme que ele realmente mostra como o terror ele é bem variado, da forma que ele quer se apresentar. E tem a atuação muito boa da Mia Farrow, nas expressões faciais dela, as entonações da fala, os trejeitos que ela traz. A gente sente toda a angústia, a segurança e todos os sentimentos que a personagem traz e passa, que aí isso engrandece o filme e deixa a gente tenso por o que será que pode acontecer com ela nesse clima tão macabro. Parece música de filme de super-herói. Homem-Aranha 2. Não. É um filme de terror? Não. Eu sei! Vai, qual é? A Fantástica Fábrica de Chocolate! Não! Tá bom, então agora mudança. Não vai ser uma outra pergunta de sim ou não. A gente mudou agora a regra. Uma das dicas vai ser uma pergunta de sim ou não, e a outra, eu vou dar uma dica aqui aleatória. Tá. Protagonista forte. É uma protagonista forte. Kill Bill. Não! Ai, não acredito que eu errei a primeira, cara. Tava no caminho certo, eu era uma super heroína. Não, uma protagonista forte, literalmente forte. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é uma amazona que vive em uma ilha onde só existem mulheres e ela parte para o mundo dos homens, pois ela acredita que tem o poder de derrotar o Hades, o deus da guerra, e ela também acredita que está por trás da batalha da Primeira Guerra Mundial, influenciando os seres humanos a serem ruins. E o filme, eu já citei aqui num dos vídeos aqui de super-heroínas, vão lá assistir. Um dos primeiros filmes da DC, desse tempo que veio uma leva de filmes de super-heróis, com uma protagonista mulher forte, não só na parte física, mas ela tem toda uma carga dramática. E o legal que foi um dos grandes sucessos de bilheteria, porque dificilmente filmes
de super-heróis que tem protagonistas, mulheres. Dirigidos por mulheres também. E também é um filme dirigido por uma mulher, a Patty Jenkins. Uhum. E dificilmente esses filmes conseguem arrecadar um grande lucro nas bilheterias. E ele foi um grande sucesso no cinema e foi mostrar que as super-heroínas também fazem sucesso. Exatamente. Eu gosto muito de Mulher Maravilha. E uma coisa interessante é que o filme ele se passa no contexto da Primeira Guerra Mundial, que é um contexto que, tanto em filmes oscarizados, é muito incomum aparecer dentro das narrativas do cinema. Então eu acho interessante eles terem essa escolha, né? É Bela Vingança? Tu fez isso de graça com a minha cara. Não! Eu não tava me lembrando se era. Realmente eu tava vindo. Bela Vingança conta a história, basicamente, dessa moça, né? Que de noite ela se finge de bêbada, ela vai pras baladas, tenta, de certa forma, dar uma lição em qualquer cara que tentar se aproveitar, né? Dessa vulnerabilidade falsa que ela tá fingindo, né? E conforme o filme vai passando, a gente vai entender as motivações dela, e é um filme muito interessante. Ele mexeu com as minhas sensações, porque ele parecia um filme em um gênero, depois ele vai brincando e mexendo em outro. E a gente vai acompanhando quando a gente vê coisas surpreendentes vão aparecendo. É um filme que vai para um suspense, mas depois ele vai entrar numa comédia, aí vai para um drama, depois volta uma coisa quase do terror. E não é feito assim de forma jogada. A diretora Emerald Fennell que trouxe um filme que é bem interessante, ele é surpreendente e é um filme que pode agradar a gente que gosta dessa parte meio sombria, mas também tem um lado bem cômico e um humor até ácido. Eu gosto muito de como a diretora ela sabe trabalhar símbolos do cinema que estão muito presentes na nossa cabeça já. E ela brinca com gêneros e subgêneros, tanto da comédia romântica, como todo o design de produção do filme tentam remeter a filmes de comédia romântica e ela utiliza isso para subverter o próprio gênero de comédia romântica, que é um gênero que romantiza muito, coisas que a gente releva e que antigamente a gente não prestava atenção. Não prestava muita atenção, né? Mas que hoje não tem como relevar. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de dizer que ele é um filme pesado. Então, se tu tem algum gatilho relacionado à violência contra a mulher, talvez seja melhor tu não assistir. Mas vai de ti, né? É um filme que vale a pena dar aquela conferida para futuros debates. Esqueceram de mim? Não. Primeira pergunta. É um filme de Natal? Não. É Casa Monstro? Não. Droga. Vem da água. Vem da água. Tubarão. Acertou! Realmente! Mas... Tubarão é o clássico do Steven Spielberg. Conta a história de um salva-vidas quando aparece um tubarão que está atacando as pessoas. E é um dos filmes que assustaram muitas pessoas no cinema. E eu já falei um pouco disso no meu vídeo do John Williams, que é o compositor dessa trilha sonora. E é interessante como o Steven Spielberg usou a trilha sonora e mostrou a câmera só filmando as pessoas debaixo d'água e só mostrava as pessoas sendo puxadas. E às vezes fica até mais assustador de quando o tubarão realmente aparece. Sobre o Tubarão, eu acho que é um filme incrível. As cenas que o Steven Spielberg filma ali mostra como ele realmente sabe filmar com essa tensão que vem de baixo. É um dos filmes que realmente são clássicos, já estão na lista dos melhores filmes de todos os tempos, de muita gente, né? Olha, veio na minha cabeça Procurando Nemo. Não é Procurando. É um filme de terror feito dos anos 2000 pra cá? Não. Um Corpo que Cai. Não, não é. Dá uma dica agora. É um filme de pai e filha. After Sun? Não. E aí, qual é o filme? Interestelar.
Eba! O Interestelar, ele fala desse futuro planeta Terra que está bem desgastado, com falta de recursos naturais. Aí acontece que esse protagonista, né, ele vai junto com outros 2 astronautas para o espaço, liderando essa missão espacial para encontrar outro planeta, já que o planeta Terra vai se desgastar e todo mundo vai morrer aqui. É interessante como ele trabalha, principalmente a questão do amor no espaço-tempo. É o amor de um casal ou amor de pai e filho, de pai e filha nesse caso. Um amor fraterno, de amizade, amor de família. E tudo isso é colocado à prova com essa situação de pessoa na Terra desgastada e outros no espaço tentando achar um lugar para morar. Ele é um filme muito bacana porque se tu gosta de física, mas se tu não curte muito, tu não precisa ficar focando na explicação fixa, tu pode focar tanto na viagem, na aventura, né? Quanto na própria no relação, no drama, né? No drama, no romance que tem dentro essas relações familiares, relações sociais e como isso é lindo. O filme é bonito. É um filme bem bonito, assim, vamos. Aquele filme do Spike Lee, droga, faz a coisa certa. Não! Droga! É um filme do Spike Lee? Não. Lady Shy? Não. Tá, aí vou fazer uma dica aqui. No nome do filme tem uma sigla e uma cor. Uma sigla e uma cor. E uma cor. Ah, eu sei qual é! Infiltrado na Clã. Não, caramba, a gente tá vendo! MIB, Homens de Preto. O filme MIB, Homens de Preto, que conta a história do personagem do Will Smith e ele é recrutado por um agente misterioso, interpretado pelo Tommy Lee Jones, para integrar uma equipe secreta, ultra secreta, que ninguém conhece, que regulariza a entrada e saída dos alienígenas na Terra, que se chama MIB, Men in Black, e aqui no Brasil é Homens de Preto. É um filme de comédia que mistura policial e até meio super-herói, já que é baseado em HQs, e faz uma sátira das teorias da conspiração de alienígenas vivendo na Terra. É um filme que abraça o grotesco para construir o seu humor. Ele traz umas piadas bem nojentas, com momentos de alienígenas explodindo na cara deles, eles tendo que lidar com bichos um mais estranhos que os outros. Eu gosto, né? Um filme muito engraçado e sabe usar um humor tanto tipo de fala, né? Porque o Smith é muito engraçado, ao mesmo tempo que é um humor muito físico, né? Uhum. E também é um humor que cativa muito quem gosta de terror, porque quando eu era criança assistindo esse filme, eu ficava traumatizado com aquela cena da barata. Toda a maquiagem do filme, ela é muito bem feita e ela é muito grotesca. Então foi um dos meus primeiros contatos, de certa forma, com o terror. Ele usa alguns efeitos visuais que podem já estar um pouco ultrapassados. Eles ainda o encantam e assustam mesmo. Já revi o filme e eu continuo gostando dessa franquia dos Homens de Preto. Tá, eu vou chutar La La Land. Errado! Ok. Bom, a gente decidiu modificar aqui o jogo. Não vai ter mais a pergunta de sim ou não. A gente decidiu então de receber 2 dicas. Ganhou vários Oscars no ano que ele foi indicado. Forrest Gump. Errado! Qual é a outra dica agora? Última dica. Isso, última dica. Tá, ganhou o Oscar de melhor filme. Moonlight. Errado. Sei qual é. A Forma da Água. Eu não ia acertar. É uma fábula do Guilherme Del Toro, né? Que conta a história dessa mulher que é surda e ela se apaixona por esse monstro aquático. E o filme vai entrando nessa questão desse relacionamento entre 2 espécies totalmente diferentes, mas que através do amor vão se comunicando. Sendo um filme do Guilherme Del Toro, ele adora trazer seres monstruosos para suas obras, mas o interessante é que não colocar esse ser monstruoso como o vilão da história. Na verdade, as criaturas
mais terríveis aqui são os próprios seres humanos. Também ele faz essas histórias fantásticas em meio a contextos históricos e coloca essa parte do horror do ser humano junto com o fantástico, que eles vão se dialogando e vão construindo uma história que é muito fascinante de se assistir. E é interessante falar que durante a Guerra Fria, que é um período onde está aquele clima de tensão entre os Estados Unidos... Uma ameaça constante. Os Estados Unidos, principalmente a União Soviética. Então, qualquer coisa que apareça diferente, como vindo do céu, ou vindo de qualquer outro lugar que eles não saibam o que é, eles estavam querendo caçar, investigar, ver se pode ser uma ameaça dos seus inimigos, se eles vão estudar tudo para também transformar em arma. Então tem toda essa questão envolvida com a parte militar e ainda com a parte romântica, né? Que os dois se conectam por eles serem diferentes. Ele por ter uma característica totalmente monstruosa aos olhos dos seres humanos e ela por ser surda. Então, os dois têm essa ligação por serem aqueles que são sempre colocados de lado, sempre são os marginalizados, e eles acabam se encontrando e desfrutando de um romance. Exatamente. E é muito bacana esse ponto, como ele fala desses personagens marginalizados, ela, a criatura, que vão fugindo desse padrão social e como a fotografia do filme, por mais que seja muito até surreal às vezes, ela é muito fria, de certa forma passa essa sensação de como essa padronização vai deixando tudo muito cinza. Só nos momentos em que a gente vê essa humanidade brotando desse amor, dessa criatura com essa mulher, que a gente vê uma certa estilização do filme pra gente ver uma coisa bonita ali no meio desse breu, sabe? Ah, essa aqui eu sei de cara. Já sabe agora? Obrigado. Sabe qual é? Jogos Mortais, obviamente. É isso. Jogos Mortais, um filme de terror que segue aquela ideia de um psicopata caçando suas vítimas, mas aqui trazendo um personagem que ficou muito marcante na cultura pop, que é o John Kramer, ou com o pseudônimo Jigsaw, que tem um método de curar as pessoas utilizando sua moral e ética muito distorcida, onde coloca suas vítimas para jogar jogos mortais, onde eles têm que fazer escolhas brutais, escolhas que vão causar ferimentos físicos, psicológicos, para poderem se salvar. Não vou falar da saga inteira, primeiro eu vou falar mais do primeiro, que na minha opinião é o meu preferido. Ele traz a história de duas pessoas que estão nesse jogo e estão presas em um compartimento fechado. Então o filme acompanha esses dois tentando ver o que eles vão fazer, já que os dois estão acorrentados. E paralelamente nós vemos uma perseguição policial na caçada desse assassino. Eu gosto muito de Jogos Mortais. O primeiro tem todo o rigor técnico do James Wan, né? Claro, direção e tal. Foi um filme que praticamente ditou o que vinha no terror depois dele, que foi essa onda de vários filmes de carnificina e tudo mais, com esses jogos mortais e tal, sabe? Pois é, e ainda tem as atuações são muito boas, né? Principalmente na hora que eles estão passando pelas provas, e aí os closes nas expressões deles sofrendo. É um momento que deixa a gente tenso, além da edição de som, que com os barulhos das serras passando no corpo, das facas, dos cortes, das coisas quebrando partes, tudo bem aumentado na hora pra gente meio que sentir o que o personagem está passando e deixar a gente muito incômodo. E ainda tem a participação do Danny Glover no primeiro filme, que traz uma inversão nas convenções nesse gênero de filmes. Então é um filme de terror que tem esse toque policial, que não veio para continuar no mesmo estilo, ele veio mesmo para inovar.
Pode ser. Avatar? Não. É de super-herói. Batman? Não. É dirigido por um diretor que é famoso por uma outra franquia de outro gênero cinematográfico. Guardiões da Galáxia? Não. É Homem-Aranha. Ah, É dirigido pelo Sam Raimi. Ele dirigiu a trilogia do Evil Dead, sim, uma luta alucinante. Homem-Aranha foi um filme de super-herói que começou quando a Marvel quis lançar de novo os seus personagens para o cinema. E foi um grande sucesso, pois o personagem tem fácil identificação por parte do público. Porque conta a história de um adolescente que é introvertido, que é atrapalhado, que está tentando conquistar a garota que ele gosta, e aí ele acidentalmente é picado por uma aranha radioativa e ganha poderes que ele nunca imaginaria que ia ter. E decide usar isso para se tornar um super-herói. E aí a gente acompanha toda a trajetória dele lutando contra o crime e ainda tendo que lidar com as dificuldades do dia a dia. Então ele não está salvando as pessoas dos criminosos, ele está tentando conseguir um trabalho, tentando pagar o aluguel, tentando ainda chamar a atenção da Mary Jane para que ela note ele. Acho que esse foi o grande trunfo do filme, de que as pessoas gostaram bastante, incluindo na interpretação do Tobey Maguire, que acho que foi o personagem mais marcante da carreira dele. E além de ter cenas de ação, as cenas que ele está pulando de teia em teia pelos prédios da cidade, que ele é uma coisa bem bonita de se ver, porque eu falei que o Sam Raimi é um diretor de terror, ele coloca também elementos do terror no filme. Tem uns momentos que dão medo, assim, quando o Willem Dafoe se transforma no Duende Verde, toda a sequência dele entrando na máquina e dando problema, a cena dele pegando um choque lá, depois mostra ele do nada levanta com a cara de vilão dele, ele sai pulando que nem uma criatura, tudo isso orquestrado de uma forma com que a gente sinta a tensão do que está acontecendo e que é o nascer de um vilão muito poderoso e perigoso que o herói vai ter que enfrentar. Então as cenas que o Duende Verde ataca, elas têm aquela pegada de terror, porque ele vai matando muitas pessoas no caminho e não tá nem aí. Atualmente a gente vê muitos filmes de super-heróis sendo feitos e muitos deles não têm uma carga pesada como o Homem-Aranha tinha. Por mais que não mostre a violência em si, toda a insinuação da violência é sádica, sabe? E é muito bom. É bom demais. É bem feita. E principalmente na batalha final, ele termina todo quebrado. Exato. É que falta nos filmes de ação. Não, aquele apanha. O filme final ele tá todo arrebentado. Porque na verdade é o meu Homem-Aranha preferido. O perigo é real, né? E eu também gosto de como ele consegue dar essa dualidade pro Homem-Aranha, não tornando ele simplesmente o mocinho que nunca erra, sabe? Tem vários momentos no filme que ele tem uma moral dúbia. O primeiro lá, que ele vai atrás do assaltante que matou o tio dele já, eu acho. Aquela cena... Cara, a gente não vê isso sendo feito hoje em dia, sabe? Eu falei das cenas aterrorizantes, tensas, mas as cenas emocionantes e tristes. A morte do tio Ben é um dos momentos mais tristes do cinema. O choro dele, toda a situação em si. É incrível como um filme de super-herói consegue fazer todos esses sentimentos só numa obra. Então parece que é um dos filmes que eu adoro ver e rever. Exatamente. Sam Raimi, maravilhoso. Veio só clímax na minha mente. Não. Tá, dá uma dica aí. É um filme bem focado em visual. A história é simples, mas o visual que dá o tchan, assim, pro filme. Ai, meu Deus, eu tô pensando, tá vindo de novo o Suspiro do Dario Argento. Ai, que ódio! Não! Sim! Essa dica foi muito a sério. O filme é uma bailarina, que ela é americana e ela vai pra essa escola renomada de balé. E o que era pra ser um sonho pra ela, né, uma grande oportunidade, acaba virando um pesadelo, banhado em muita cor, em muita estética, do jeito que o Dario Argento sabe fazer.
É uma história simples mesmo, e o que dá o tchan, o que chama muita atenção, foram as escolhas de design de produção, a utilização de cores, dos figurinos, dos cenários, de maquiagem, e também toda a performance musical com as performances corporais, já que se fala de um filme de dança. E tudo juntinho, bem organizado, para contar uma história que mistura mistério, suspense, terror. É uma experiência bem introspectiva que o filme causa na gente. O filme ele é muito sensorial, sabe? Ele é uma coisa muito única de tu assistir. O filme ele é muito focado na estética, e é uma estética muito surreal, encenando um pesadelo, sabe? Durante o filme inteiro vai acontecendo coisas com o protagonista que tu só vai assistindo boquiaberto, sabe? São coisas malucas. A graça aqui é o quão bizarro e único Daronjito, meu Deus, consegue formar aquele filme, sabe? É uma coisa uma experiência bem única, banhado em cores vibrantes, tipo um vermelho assim forte, ou um azul que tu não sabe de onde está vindo aquela fonte de luz, mas tu só aceita, sabe? Porque é lindo. Você quer ter uma experiência diferente com um filme de terror, saindo do que é comum no cinema americano também, que é um filme italiano. Um pouco do filme do cinema americano, quer conhecer o terror italiano, que é bem inventivo e sensorial, assista Suspiria, a versão original do Dario Argento. E esse foi o vídeo, pessoal, mas calma, bora ver o resultado. Quem foi que ganhou esse jogo? Tá. Denizar, pode dar o resultado final? O filme de tambores. Daniel com 8 pontos e eu com 4. Que legal. Pois é. Bom, essa foi a brincadeira que a gente trouxe aqui. E aguarde que nos próximos vídeos nós podemos repetir essa brincadeira de acertar o filme pela música, ou podemos fazer outro jogo, um desafiando o outro. E deixa aqui nos comentários se vocês acertaram. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nada que eu vou postar aqui. Então, até a próxima. Tchau. Ah, e também siga o Denizar nas redes sociais dele. Qual é a tua rede sociais? Vergonha. Mas vai, põe, divulgar. Porque realmente eu não lembro o meu arroba, mas enfim, vai aparecer em algum canto dessa dela. Eu lembro, que eu acho que é Denizar Luiz. Eu tenho 2 contas, gente, porque eu sou trabalhado. E aí eu perdi uma conta, eu tenho outra, eu não lembro qual é a arroba dela, enfim. Eu vou colocar aqui, depois que eu for editar, eu vou pesquisar qual é o Instagram dele e vou colocar aqui embaixo.